Pessoal, vou passar uma dica rápida aqui para vocês. Você espera um movimento de impulso, um movimento de correção, e ele confirma a formação de um pivô de alta. Uma entrada aqui interessante é você aguarda as médias apontarem para cima, ele confirmou o pivô, então você espera ele fazer um pullback, de preferência que ele não perca aqui a média móvel de 8, ele faz um pullback curtinho e ele deixa esse sinal aqui, ou ele deixa um candle positivo, um candle de alta. Então nessas situações aí é interessante você estar buscando por compra, porque nessa situação você tem um pivô de alta confirmado, você tem um pullback aqui numa região que era uma região de topo, então ele ganhando essa região aqui, ele confirma aí uma possibilidade de início de uma tendência um pouco mais forte. Então esse sinal você pode utilizar tanto na compra quanto na venda. Na venda você vai utilizar os mesmos sinais, porém realizando o movimento inverso. Espera aqui o movimento de impulso para baixo, movimento de correção, a confirmação do pivô, e você vai aguardar a média móvel de 8 e a média móvel de 20 apontarem para baixo. E aí nesse momento você vai aguardar um pullback, aqui a média móvel de 8 vai se aproximar dos preços, você vai aguardar aqui um candle negativo, e aí você pode estar fazendo uma entrada aqui vendendo a mínima desse candle, com stop aqui na máxima, e você pode tentar utiliza essa perna aqui projetada para baixo. Só deixa eu mudar aqui a coloração. Você projetaria essa perna aqui, e aí você encontraria ali um possível alvo de 100%. Então fica aí a dica, se você quiser continuar recebendo mais dicas como essa, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Vamos fazer aquele estudo semanal dos ativos para a gente ficar de olho aí na próxima semana, aí para a segunda semana de maio. Então eu vou passar bem rápido aqui, tem bastante coisa para falar. Começando pelo índice Bovespa, ele trabalha ainda dentro desse canalzinho menor de baixa. Aqui ele faz um pullback, então ele ainda tem a possibilidade de repente de testar a parte superior do canal. De repente ele pode fazer esse movimento aqui. Aqui na parte superior ele tem a média móvel de 200. A situação continua bem semelhante à da semana passada. Então, Ibovespa ainda dando sinais de alta, porém, não podemos esquecer que temos uma resistência bem forte aí para frente. Aqui o dólar no gráfico semanal, ele está bem interessante. Eu vou colocar aqui no gráfico diário, que eu tenho um pivôzinho aqui se formando nesse momento. Então aqui ele já vem aqui próximo do primeiro alvo desse pivô. Aí o próximo alvo ele já fica abaixo ali do último fundo. No gráfico semanal, o dólar está interessante. Então aqui de repente se ele vem para o alvo de gráfico semanal aqui dessa figura, a gente pode estar até projetando esse candle aqui mesmo para baixo, teria alvos lá para 4,80, inclusive alvos mais abaixo. Então o dólar aí está bem forte aí na ponta vendedora. Vamos continuar observando aí, espero que continue assim. A Vale aqui vem caindo forte, de repente se a Vale desse uma virada aqui ajudaria o índice Bovespa. Por enquanto ainda nenhum sinal de recuperação. A Petra aqui que está me surpreendendo, depois a gente vai ver lá o gráfico do petróleo. O gráfico do petróleo vem caindo forte, se aproximando de uma região de fundo. E aqui a Petrobras já vindo, querendo armar aqui um pivô de alta. Então, de repente, se ela confirma aqui ganhando essa região, vai ficar bem interessante. Já vi situações aí em que o petróleo estava caindo e Petrobras subindo. E aí quando o petróleo começou a subir, Petrobras deu mais uma puxada ainda para cima. De repente aí uma possibilidade da gente ver Petrobras para cima. Preciso lembrar vocês que não é recomendação de compra ou venda, são apenas os estudos semanais que eu realizo. Aqui as ações que a gente viu na semana passada, né? A Idux bateu o alvo. Então tinha um alvo ali de um fundo triplo, ela chega ali no alvo, agora teria que esperar um pullback para, de repente, possibilidade de novas compras. A VEG tinha um movimento aqui de pivô de alta, ela já vem aqui para baixo, nessa situação teria estopado, provavelmente aqui perdendo essa mínima, ou no mais tardar perdendo essa mínima aqui, que foi já fechando abaixo da média móvel de 20. Então o VEG está bem difícil mesmo de se trabalhar. Aqui a Vivo, eu aguardava no dia seguinte aqui ela romper, na terça-feira, né, romper a máxima desse candle, ela não foi, mas aqui ela até me confirma uma situação melhor, que é aqui um movimento de pivô de saída. Ele ainda não confirmou. Para ele confirmar, eu preciso que tenha fechamentos aqui acima
dessa região, ele ainda não fecha ali acima, então por enquanto ainda estou aguardando aí o fechamento acima dessa região. Mas a movimentação da Vivo está bem interessante, lembrando aí que é a possibilidade de um ombro cabeça-ombro invertido. Aqui um ombro cabeça-ombro um pouco mais torto, que aqui ele teve uma perna um pouquinho mais curta, né? Aqui já o segundo ombro aqui um pouco mais longo, mas dá para considerar assim. Então movimentação bem interessante aí da Vivo aí para cima. São Martinho também tem aqui uma figura do ombro cabeça a ombro, né? Eu tô com o ventilador ligado aqui, espero que não esteja atrapalhando aí o som, de repente tá o microfone, né, captando. Espero que não esteja atrapalhando, que tá bem abafado aqui. Voltando aqui, ações da São Martinho também, ombro cabeça a ombro, bem bacana. Ele já confirma aqui o pivô saindo aqui dessa linha, né? Então aqui já um pivô aqui e outro pivô já armando, realmente confirmando esse movimento. Então aqui o alvo para essa figura é lá em 36,88. As ações da Cielo também já ganham aqui essa região de resistência, já conseguindo trabalhar acima. Então aqui ela faz o pullback, e agora já confirmando saída aí no movimento. Então Cielo também uma movimentação um pouco mais altista. Banrisul também segue um movimento de alta aí bem bacana. Ações da BPAC eu posso considerar aqui movimento de Power Breakout, eu posso projetar essa perna aqui para cima. Então projeta, ele vai dar alvo aqui mais ou menos para a região de R$26. E aqui eu também já tenho um pivô aqui, já confirmando esse movimento. BPAC também está bem interessante. BBAS, lindo movimento, ele recua aqui até a média móvel de 20. E agora aqui já vindo aqui, também padrão bem característico de Power Breakout, projeta essa perna aqui para cima. Também bem provável de ter alvos lá para a região de 46 aproximadamente. As ações da ASB3 também foi bem forte ali, depois que ela confirmou o pivô de alta. Também segue o padrão. As ações do Banco ABC, esse movimento aqui foi sacanagem. Esse movimento aqui, então ele fica aqui nessa lateralização. Aí o que é a situação aqui? Ele perde fundo nesse candle aqui, nessa barrona aqui bem forte de venda. Então aqui ele chama, né, pessoal para venda, confirmando o fechamento e perdendo a mínima. E agora aqui ele começa a voltar para cima. Então esse movimento aqui é bastante sacanagem. Bem provável que dessa região aqui tá acionando o stop aí dos vendidos ou até quem conduz aí por fechamento. Provavelmente na semana que vem estaria encerrando posição caso ele ganhe essa região aqui. E aqui por último, as ações da Gol, havia comentado da ferramenta aqui linhas gêmeas, né? Que essa projeção, de repente aqui nesse ponto ele estaria indicando uma região de fundo. Então de repente se ele vem aqui para baixo e ele realmente não perde essa região aqui, eu não costumo fazer esse tipo de operação, mas ele deixando aqui um candlezinho parecido com esse aqui, daria para tentar uma compra aqui, aí aguarda ele subir, caso ele confirme aqui a figura do ombro cabeça a ombro, aguardaria ele romper, esperaria o pullback para tentar mais compras, tentaria levar uma projeção desse alvo aqui para cima. Então essas foram as ações da semana passada, agora vamos dar uma olhada aí nas ações para essa semana. Começando aqui pelas ações da Suzano, eu tenho a possibilidade aqui de um pivô de alta. Então lembrar aquela dica do início do vídeo. Caso ele confirme aqui o movimento, eu tenho aqui as médias ainda, ela está meio embolada, tá? Uma entrelaçada, então ele não fica assim tão interessante. Claro que confirmando um pivô, eu já posso estar trabalhando em situações de compra. Porém aqui lembrando lá da dica, né? Então se você espera aqui o movimento de impulso, então ele faz aqui um pivô de alta. A compra interessante aqui é de repente você esperar o pullback e aqui as médias apontarem para cima. Aí você de repente está buscando aí situações, algum candlezinho branco, algum candle que tenha um pouco de pavio, de repente um doji, daria para estar tentando compras aí nessas situações. 3R Petróleo, aqui quase, né, confirmando um padrão de fundo duplo. E eu também tenho aqui a possibilidade dela formar aqui um pivô de alta. Então, de repente, aí pode acabar seguindo a movimentação da Petrobras e também acabar vindo para cima a 3R Petróleo. As ações da Rente também, uma possibilidade aqui de um Power Breakout, que ele fica nessa lateralização, né? Quase que um movimento aqui de um triângulo ascendente, mas também aqui
querendo indicar aqui uma formação de pivô de alta. As ações da Intelbras, ela já me confirma aqui um movimento de fundo duplo. Só que nessa situação eu gostaria que ele tivesse um pullback aqui para estar buscando compras, aguardar as médias aqui se aproximarem dos preços para de repente estar levando aí para lá próximo do R$29. As ações da IRB também tá bem interessante, olha essa movimentação. Já faz aqui aproximadamente um mês que eu falei aqui quando ela fez esse movimento aqui. Movimentação bem bacana. E aqui numa situação um pouco maior, né, a possibilidade aqui de uma formação de fundo duplo. Então aí a gente já poderia ver aí, de repente, IRB voltando lá próximo dos R$90. Aqui as ações da Fleury, ela é um padrão de volatilidade, então aqui nesse caso eu uso as bandas de Bollinger. E aí eu vejo que nessa situação aqui que as bandas elas se estreitaram, né? Então aí vem esse candle aqui que faz a abertura das bandas. Geralmente nessa situação aqui ele pode estar indicando aí um início de um bom movimento. Eu não costumo muito operar esse tipo de padrão. Geralmente tem gente que já opera o fechamento do candle ou até espera romper a máxima e já acaba comprando. Eu prefiro aguardar de repente um pullback, uma situação que ele realmente comece a confirmar uma movimentação de tendência. Mas de repente aí a Fleury pode estar indo aí para cima aí nos próximos dias. As ações da Enalta, hoje mesmo eu gravei um vídeo, teve um inscrito no canal que agora eu não me recordo, ele pediu para gravar um vídeo mostrando ali na prática, né, como que eu selecionava as ações para estar operando. E aí eu comentei que eu olho as notícias ali no Infomoney, também olho ali a movimentação no exterior, dou uma olhada no gráfico do petróleo, do minério de ferro, e aí eu vi que o petróleo estava subindo ali mais de 2%. E aí eu comentei que a Enalta ela não é uma boa ação para a gente estar fazendo day trade. E aí hoje eu fiquei batendo cabeça em Prio, ali outras ações do setor petrolífero, e acabou que Enalta saiu ali de 10,80, foi lá para 12,28. Acabou me dando aí um tapa na cara, não peguei a movimentação, fico olhando depois lá ela subindo, não tive... Mas enfim, acabei perdendo aí um day trade que poderia ter dado aí um bom retorno. Faz parte. Ações da Eletrobras, caso ela venha aqui ganhar essa máxima também, ela vai confirmar aqui um padrão de Power Breakout. Aqui só não é interessante que ela fique muito tempo lateral, é interessante que já na outra semana ela já venha forte aí para cima. As ações da Caixa também está num movimento bem interessante, faz aqui uma lateralização e agora aqui já querendo indicar um pivô de saída aí dessa movimentação. As ações da Cogna também vem num padrão de alta também, faz movimento de impulso, lateraliza, passa aqui um período lateral e agora já querendo ganhar aqui a máxima dessa região. Essa Coelce, COSE 5, ela vem aqui no movimento de pivô de alta, mas ela é uma ação que tem muito pouca liquidez. Se você olhar o book de ofertas dessa ação, você vai ver que ele fica um spread muito longo. Você vai ter ali comprador, claro, estou chutando aqui, né? Mas você vai ter, por exemplo, comprador lá nos R$50, vendedor lá nos 51. Então ele é um spread muito longo, ele não fica um preço ali colado no outro. Mas está aí também num padrão de alta, formando aí um pivô de alta. As ações da CIA, ela confirma já a saída aqui dessa região de resistência. Então já estava aí há algum tempo aguardando ela sair, conseguir ganhar essa região. Dependendo de situações assim, eu até gosto de estar operando aqui dentro do fechamento mesmo. As ações da Braskem, aqui não tem nada para se fazer agora, mas o destaque aqui é que hoje ela chegou a subir 40% depois que teve aí uma notícia. Então, as ações abriram a 19,30, chegou a bater 27,20. Uma alta bem forte aí. Não estava olhando ela no momento, parece que a notícia foi aí mais à tarde. À tarde eu não estava acompanhando o mercado, também não consegui aproveitar essa movimentação aí no day trade. Bradesco também foi uma que eu queimei a língua hoje mesmo, quando saiu o balanço. Eu falei que não era interessante estar olhando ela para day trade. Realmente hoje fiquei só batendo cabeça ali na maioria das ações. Mas também aqui teve uma alta bem interessante as ações da Bradesco. E agora aqui para swing trade também já vem confirmando aqui topos e fundos ascendentes. Posso considerar aí uma tendência de alta quando ele passa a fazer topos e fundos ascendentes. Banco do Brasil já falei. As ações da B3 também vem num pivô de alta.
Tem alvos lá para a região de 13,45, 13,50. As ações azul aqui no semanal também, possibilidade de repente estar iniciando aqui uma onda 3. Para fechar aqui, as ações da Açaí, ela teve essa queda aqui bem forte. Agora aqui ela chega nessa região aqui, que é a região de mínima histórica do papel. De repente, claro, aqui ela já veio para baixo, mas se ela se segurasse aqui ficaria interessante. Agora o que me chama a atenção aqui é o OBV. Nessa região de fundo, o OBV ele está bem mais baixo, apesar de esse fundo aqui estar mais baixo que esse fundo. O OBV aqui está mais acima. Então nessa situação aqui, eu poderia estar fazendo gráfico de 60 minutos. Caso ele faça um movimento aqui de pivô de alta, eu posso estar, de repente, considerando possibilidades de compra. Claro, a ação está caindo bem forte, é querer pegar a faca caindo, segurar a faca caindo. Porém, aqui o stop vai estar curtinho, né? Você vai entrar aí em região de ganhando máxima do pivô, você vai ter um stop aí de aproximadamente uns 40, 50 centavos no máximo. Então aqui seria mais ou menos essa forma que eu estaria trabalhando aí no papel, mas não podemos esquecer aí que a tendência principal é de baixa. Então aqui seria uma operação contra a tendência, acreditando aí na divergência aí do indicador e também por ele estar chegando aí numa região de mínima histórica. Então vamos ficar de olho. Pessoal, já ia me esquecendo aqui de falar dos ativos do exterior. Passando bem rapidinho aqui, falando do SP500. Possibilidade aqui de um padrão de alargamento. Pode ser que ele fique trabalhando aqui dentro dessas regiões. Nasdaq querendo sair aqui num pivô de alta. Aqui trabalhando acima dessa região vai ficar interessante. Dow Jones já não está mais tão bonita, mas se ele acompanha as outras bolsas americanas ali, é bem provável dele também acabar indo para cima. As ações da Tesla eu já tenho aqui um pivôzinho confirmado. A única coisa aqui é que eu tenho a média móvel de 20 apontando para baixo. Nessa situação seria interessante utilizar aquela dica lá da Trisul. Aguardar ela vir aqui para cima, você já tem o pivô confirmado. Espera aqui as médias virarem para cima. Espera o pullback, tenta comprar no pullback. É uma situação um pouco mais segura do que acabar comprando aqui um pivô com a média móvel de 20 apontando para baixo. Passando aqui para o minério de ferro, ele chega numa região de alvo, que eu havia projetado aqui já há algum tempo atrás. Aqui ele até deixa um queno com um pavio aqui um pouco grande. É um indício de um sinal de reversão. Porém aqui eu prefiro esperar ele realmente confirmar um pivô para considerar aí a possibilidade do minério de ferro acabar indo para cima. E aqui o petróleo veio para baixo, fazendo um movimento aqui de zigue-zague descendente. Aqui de repente eu posso estar trabalhando com um fractal 5.3, caso ele venha fazer aqui um movimento de pivô de alta. Eu não entraria nesse pivô, eu poderia considerar esse movimento aqui um movimento para uma correção dessa onda 1 para ele estar iniciando aqui uma onda 3. Vou aguardar, ficar de olho no petróleo aí para a próxima semana. Para fechar aqui, Bitcoin, eu havia comentado que ele acaba retornando forte aqui para cima, porém não dá para descartar ainda a possibilidade de um ombro cabeça a ombro. Então pode ser, né, que ele faça esse movimento aqui, e aí de repente aqui ele fique um período lateral e aqui acabe vindo para baixo. Por enquanto ainda ele está trabalhando aqui nessa região aqui no meio desse canal, né? E aí caso ele venha aqui para baixo, posso de repente considerar aqui regiões de fundo do canal onde ele pode acabar se segurando. Não vou passar pelas outras criptomoedas, então aqui no exterior seria isso. Bem, o vídeo de hoje foi isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.